Esse artigo que eu escrevi, ele tem esse foco porque eu sei que é uma coisa que as pessoas estão muito preocupadas. E foi até uma coisa estratégica minha, porque eu acho que é uma maneira de ir contra os preconceitos que existem contra o texto digital, é mostrar o potencial didático que ele tem. Uma das coisas mais básicas do texto do livro digital é que a maioria deles tem narração. Então, para a criança pequena, promove essa ligação da palavra escrita com o som, que é um processo natural de alfabetização. Muitas crianças aprendem a ler naturalmente, só fazendo esse exercício de escutar histórias e ver a palavra escrita. E, obviamente, tem técnicas de alfabetização que vão complementar isso, mas isso já é um exercício muito importante para a criança desde muito pequena. E isso geralmente é uma coisa que é feita, né, os pais quando leem com a criança, mas o livro digital permite essa autonomia da criança de poder ler sozinha, porque tem alguém, mesmo que ela não saiba ler ainda, decodificar o texto verbal, ela consegue ler essas histórias porque tem a narração. E outro potencial muito legal que a gente tem visto no digital é a possibilidade de você gravar a sua própria, ou a sua própria história, ou você lendo em voz alta. Quando a criança está desenvolvendo a alfabetização, uma coisa muito legal que pode ser feita é simplesmente você gravar a criança lendo ao longo do tempo e ver o desenvolvimento da criança. E essa possibilidade de olhar para si mesmo como leitor é muito interessante para a criança construir essa imagem dela como leitor, ver o desenvolvimento dela, se sentir capaz de ler, porque muitas questões relacionadas à leitura tem muito a ver com a autoestima. A criança não se sente leitor e vai abandonando. Então, é muito importante ter essa possibilidade. E, por exemplo, o Pequenos Grandes Contos é um aplicativo que tem essa possibilidade e é muito legal porque assim, é um texto não ficcional, mas que tem essa magia da ficção. A maneira como ele é contado é uma maneira muito suave e lúdica e permite isso, tanto que o leitor conte a sua história e grave a sua voz, como que um adulto grave isso também. Agora, pensando mesmo na questão, né, do desenvolvimento da alfabetização e do letramento, incorporar textos digitais como os livros aplicativos é fundamental para desenvolver na criança essa habilidade de decodificar as diferentes modalidades, de identificar como esse sentido está sendo construído, até porque no futuro elas vão ser também criadoras de textos multimodais e também para elas desenvolverem o senso crítico em relação a esses textos multimodais. Bom, a leitura multimodal, ela se refere a ler textos que são compostos de uma variedade do que a gente chama modalidades, que é nada mais do que assim, o verbal, o visual, o sonoro, o movimento. Isso são todos sistemas de significado. Então, no livro aplicativo, eles estão todos em comunhão, todos criando uma narrativa que combina esses elementos e que inclui também a participação do leitor por meio da interação, que pode se dar, né, tocando a tela ou de outras maneiras, dependendo do aplicativo, né, gravando a sua voz, ou assoprando o iPad. Tem tablets que tem histórias que sugerem isso. Então, a leitura multimodal é isso, é um texto que é você ser capaz de ler um texto que é composto por esses diversos elementos e ter o letramento multimodal, aí já entrando mais na parte de educação, é você ter a capacidade de ler, de criar textos desse tipo e de ter uma visão crítica sobre essas diversas modalidades. Então, no artigo, eu sugiro um modelo que foi proposto por um acadêmico americano que chama Serafini. E o Serafini propõe 3 níveis de análise que podem ser o que o professor pode sugerir na sala de aula.
O primeiro é o nível perceptivo, que é mesmo o básico. O que eu estou vendo nessa narrativa, né? Mas aí também pensar que é um texto multimodal. Então, o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, o que eu estou escutando, como eu estou participando, quais elementos são interativos. Então, identificar os personagens, identificar os objetos que tem naquela cena, o cenário, identificar que sons estão sendo tocados, tocados quando você interage ou como pano de fundo da narrativa. Aí o segundo nível é o nível estrutural. O nível estrutural é você começar a entender qual o papel que esses elementos têm. Então eu identifiquei que quando eu toco aqui, faz um som. Por que tem esse som aqui? Como que esse som está ajudando a construir a narrativa? Então se eu tenho um som agudo, esse som, né, me dá um susto, por que aquilo foi feito daquela maneira? Então é uma maneira, né, de você ter uma reação emocional àquele texto, por exemplo, né, citando um exemplo aleatório. Então o professor começar a trabalhar esses elementos e entender por que eles estão ali. E depois tem o nível ideológico, né? A palavra ideológico às vezes ela é muito pesada, mas é simplesmente você entender o contexto, muitas vezes se relacionar a entender quem são esses autores, quem que publicou esse livro, esse aplicativo, quando ele foi publicado, que espaço-tempo está sendo representado naquela história. E aí já tentando desenvolver o senso crítico. Então, por que essas pessoas estão representadas e outras não estão? E até pensando digital, né, como desenvolver o letramento digital. Poxa, esse livro precisa de um iPad. Quantas crianças têm acesso a um iPad? Por que eu tenho um iPad aqui? O que aconteceu? Minha escola é parte de um programa que as crianças têm acesso a um iPad. Ou eu sou afortunada e tenho um iPad na minha casa. E todas as implicações. Então você consegue expandir a partir de um livro, fazer questionamentos muito maiores, que são fundamentais na sala de aula e que são coisas que, se tratadas de uma maneira simples, crianças muito pequenas podem participar dessa discussão, né?